Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 79. A Escola Sabatina. O mais elevado objetivo. O objetivo da Escola Sabatina deve ser a colheita de almas. A ordem do serviço pode ser irrepreensível, as instalações, tudo quanto se possa desejar. Mas se os jovens e as crianças não forem levados a Cristo, a escola é um fracasso, pois a menos que as almas sejam atraídas a Cristo, tornam-se mais e mais incapazes de receber impressão sobre a influência de uma religião formal. O professor deve cooperar ao bater ele à porta do coração dos que necessitam de auxílio. Caso os alunos correspondam aos rogos do Espírito e abram a porta do coração para que Jesus entre, ele lhes abrirá o entendimento, para que compreendam as coisas de Deus. O trabalho do professor é simples, mas caso seja feito no Espírito de Jesus, ser-lhe-ão comunicadas profundeza e eficiência pela operação do Espírito de Deus. Deve fazer-se muita obra pessoal na escola sabatina. Não se reconhece e aprecia devidamente a necessidade dessa espécie de trabalho. Com o coração cheio de reconhecimento pelo amor de Deus, o qual lhe foi comunicado à alma, deve o professor trabalhar terna e zelosamente pela conversão de seus alunos. Que demonstração podemos nós dar ao mundo de que o trabalho da escola sabatina não é mera pretensão? Ele será julgado por seus frutos. Será estimado pelo caráter e a obra dos alunos. Em nossas escolas sabatinas, devem-se confiar responsabilidades aos jovens cristãos, de modo a desenvolverem suas aptidões e adquirirem poder espiritual. Entreguem-se os jovens primeiramente a Deus, e depois, já nos princípios de sua vida cristã, sejam ensinados a ajudar os outros. Esta obra lhes porá as faculdades em exercício e os habilitará a aprender a planejar e a executar os próprios planos para o bem de seus companheiros. Busquem eles a companhia dos que precisam de auxílio, não para se empenharem em tolas conversações, mas para representarem o caráter cristão, para serem colaboradores de Deus, conquistando os que não se entregaram a Ele. Cumpre-nos educar a mocidade, a fim de que aprendam a trabalhar pela salvação de almas. Educando os jovens para esta obra, também nós aprenderemos a trabalhar com mais êxito, tornando-nos instrumentos eficientes nas mãos de Deus para a conversão de nossos alunos. Precisamos imbuir-nos do espírito de zeloso serviço e apegar-nos a Cristo, reclamando-o como nossa única eficiência. Nossa mente deve dilatar-se de maneira a termos a devida compreensão das coisas pertencentes à vida eterna. O coração se nos deve abrandar e ser subjugado pela graça de Cristo, para que nos tornemos verdadeiros educadores. Que os superintendentes e professores indaguem: creio eu na palavra de Deus? Estou eu me entregando àquele que se deu por mim, sofrendo cruel morte sobre a cruz para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna? Cremos nós que Jesus está atraindo as almas dos que nos rodeiam, mesmo dos que vivem em impenitência e não correspondem a seu poder de atração? Então, em contrição de alma, dizei: Mestre, hei de atrair com toda a minha força de influência, hei de atrair para ti. Confio em ti e em ti somente para tocar e subjugar o coração pelo poder do Espírito Santo. O preparo da lição. A escola sabatina oferece aos pais e aos filhos preciosa oportunidade para o estudo da palavra de Deus. Mas a fim de obter esse benefício que devem alcançar na escola sabatina, tanto os pais como os filhos devem consagrar tempo ao estudo das lições, procurando obter completo conhecimento dos fatos apresentados e também das verdades espirituais que essas verdades se destinam a ensinar. Devemos impressionar em especial a mente das crianças com a importância de buscar a plena significação do texto em estudo. Pais, ponde de parte cada dia algum tempo para o estudo da lição da escola sabatina com vossos filhos. Renunciai à visita social, se necessário for, de preferência a sacrificar a hora consagrada às preciosas lições da história sagrada. Os pais, da mesma maneira que os filhos, receberão benefício deste estudo. Decorem-se as passagens mais importantes da Escritura ligadas com a lição, e seja isto não uma tarefa, mas um privilégio.
Conquanto a princípio a memória seja deficiente, há de crescer em força mediante o exercício, de modo que dentro de algum tempo, haveis de deleitar-vos em entesourar assim as preciosas palavras da verdade. E esse hábito se demonstrará valiosíssimo auxílio no crescimento religioso. Tende método no estudo das Escrituras em vossa família. Negligenciai qualquer coisa de natureza temporal, dispensar toda costura desnecessária e as provisões supérfluas para a mesa, mas assegurai-vos de que a alma está sendo alimentada com o pão da vida. Impossível é avaliar os bons resultados de 1 hora ou mesmo meia hora diária, consagrada com satisfação e sociabilidade à palavra de Deus. Fazei a Bíblia sua própria expositora, reunindo tudo quanto aí é dito acerca de determinado assunto, em tempos diferentes e em várias circunstâncias. Não interrompais vossa classe doméstica por causa de pessoas que vos procuram ou de visitas. Caso cheguem durante o culto, convidai-os a tomar parte nele. Deixai claro que considerais mais importante obter conhecimento da palavra de Deus do que adquirir lucros ou fruir prazeres do mundo. Os alunos da escola sabatina devem ser diligentes, cavar fundo e buscar com o máximo cuidado as preciosas gemas da verdade contidas nas lições semanais. Os privilégios e oportunidades que ora têm de se tornarem entendidos no que respeita às Escrituras não devem ser negligenciados. Deus quer que os que professam segui-lo estejam cabalmente providos de provas das doutrinas de sua palavra. Quando e onde podem estas ser melhor obtidas do que na juventude, na escola sabatina? De maneira alguma devem os pais tratar isto com indiferença. A hora da escola sabatina. A escola sabatina deve ser um lugar em que se busquem as joias da verdade, libertando-as dos erros que as cercam e colocando-as em seu verdadeiro engaste, na moldura do Evangelho. Preciosas gemas da verdade há muito perdidas de vista, devem ser agora restituídas aos filhos de Deus. Os temas da justificação pela fé, da justiça de Cristo, devem ser apresentados em nossas escolas para que os jovens e as crianças possam compreender esses importantes assuntos e mestres e alunos conheçam o caminho da salvação. Sagrados e eternos princípios relacionados com o plano da salvação foram há muito perdidos de vista, mas devem ser restaurados a seu próprio lugar no plano da salvação, fazendo-se com que apareçam em seu celeste aspecto e penetrem a treva moral em que o mundo se acha envolvido. A fim de fazer a vontade de Deus, precisamos pesquisar sua palavra, para que conheçamos sua doutrina e ponhamos na tarefa toda a capacidade com que fomos dotados. Cumpre-nos ser diligentes na oração e fervorosos no serviço simples e sincero para Deus. Os que se acham empenhados como professores na escola sabatina devem ter fome e sede da verdade divina, a fim de poderem comunicar esse espírito aos que se encontram sob seus cuidados e levar os discípulos a buscarem a verdade como a tesouros escondidos. Não queremos que nossas escolas sabatinas sejam dirigidas de maneira a fazerem os alunos hipócritas, pois isto não pode promover os interesses da verdadeira religião. Haja, portanto, em buscar a Deus mais atenção, para que o Espírito do Senhor esteja em vossa escola, do que possuirdes todos os aparelhamentos mecânicos que desejais. Qualquer alta pretensão está fora de lugar na obra da escola sabatina, e a operação mecânica da escola é de pouco valor caso o Espírito de Deus não abrande e molde o coração dos professores e alunos. Em algumas escolas, sinto dizer, domina o costume de ler a lição. Isto não deve acontecer. Não é preciso que assim seja, uma vez que o tempo tantas vezes desnecessário e mesmo pecaminosamente empregado seja concedido ao estudo das Escrituras. Não há motivo de as lições da escola sabatina serem menos perfeitamente aprendidas por professores e alunos do que o são as da escola diária. Antes devem ser mais bem aprendidas, porquanto tratam de assuntos infinitamente mais importantes. A negligência a esse respeito é desagradável a Deus. O objetivo da escola sabatina não deve ser perdido de vista nos arranjos mecânicos, ocupando assim tempo que deve ser dedicado a outros assuntos de importância.
Cumpre-nos guardar-nos sempre das formas e cerimônias que eclipsem o objetivo real por que estamos trabalhando. Há perigo de levar o sistema a tal extremo que a escola sabatina se torne enfadonha, quando, ao contrário, deve ser um descanso, um refrigério e bênção. A pureza e simplicidade da escola sabatina não devem ser absorvidas em tão ilimitada variedade de formas que não se possa dedicar tempo suficiente aos interesses religiosos. A beleza e êxito da escola acham-se em sua simplicidade e sinceridade no servir a Deus. Coisa alguma se pode fazer sem ordem e regulamento, mas estes podem ser arranjados de maneira a excluir maiores e mais importantes deveres. Deve-se dizer menos aos alunos acerca de preliminares e sistemas exteriores e muito mais quanto à salvação de sua alma. Isto deve ser feito o princípio dominante da escola. A grande necessidade na escola sabatina não é de maquinismo, mas de conhecimento das coisas espirituais. Quão grandemente precisam os obreiros do batismo do Espírito Santo a fim de se tornarem verdadeiros missionários para Deus. Retirar semanalmente ofertas para as missões. Damos graças a Deus porque nossas escolas sabatinas têm contribuído bastante para promover muito precioso empreendimento. Os jovens e as crianças têm dado suas moedinhas que, como pequeninos regatos, têm suprido uma corrente de beneficência. As crianças devem ser educadas de tal maneira que pratiquem atos de abnegação e cuja vista o céu se regozije. Enquanto se acham sob o orvalho da juventude, devem as crianças ser exercitadas a fazer serviço para Cristo. Cumpre ensinar-lhes a abnegação. Esta questão de dar não deve ser deixada por conta dos impulsos. Deus nos tem dado instruções definidas a esse respeito. Ele especificou dízimos e ofertas como uma medida de nossa obrigação e deseja que demos regular e sistematicamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2. Examine cada um regularmente sua renda, a qual é toda uma bênção de Deus, e ponha de parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente do Senhor. Esse fundo não deve, em caso algum, ser empregado em qualquer outro fim, unicamente para sustento do ministério evangélico. Depois de separado o dízimo, sejam tirados ofertas e donativos segundo a sua prosperidade que Deus lhe deu. Na dispensação judaica, por ocasião do nascimento dos filhos, era feita uma oferta a Deus, por indicação dele próprio. Por ocasião de aniversários, os filhos devem ser ensinados que têm motivos de gratidão para com Deus por sua terna benignidade em lhes conservar a vida por um ano mais. Podem-se dar assim preciosas lições. Pela vida, a saúde, o alimento, o vestuário, não menos que pela esperança da vida eterna, somos devedores ao doador de todas as bênçãos, e devemos a Deus o reconhecimento de seus dons e apresentar nossas ofertas de gratidão a nosso maior benfeitor. Essas ofertas de gratidão são reconhecidas no céu. O objetivo é converter pessoas. Como obreiros de Deus, precisamos mais de Jesus e menos do próprio eu. Devemos sentir mais preocupação pelas almas e orar diariamente para que nos sejam dadas forças e sabedoria para o sábado. Professores, encontrai-vos com vossas classes, orai com elas e ensinai-as a orar. Abrande-se o coração e sejam as petições breves e simples, mas fervorosas. Sejam poucas e bem escolhidas as vossas palavras, e aprendam eles de vossos lábios e pelo vosso exemplo que a verdade de Deus precisa estar arraigada em seu coração, do contrário, eles não poderão resistir à prova da tentação. Precisamos ver classes inteiras de jovens convertidos a Deus e crescendo como membros úteis da igreja. Não permitais que toda a vossa força e energia sejam empregadas em coisas mundanas, temporais, durante a semana, de modo que não tenhais energia e força moral para consagrar ao serviço de Cristo no sábado.
Há importante trabalho a fazer mesmo agora. Não temos um momento de tempo a usar de forma egoísta. Que tudo quanto fizermos seja feito visando unicamente a glória de Deus. Não descanseis enquanto cada criança em vossa classe não for levada ao conhecimento salvador de Cristo. Os professores da escola sabatina precisam andar cuidadosamente com oração diante de Deus. Cumpre-lhes trabalhar como quem tem de dar contas. É-lhes dada uma oportunidade de ganhar almas para Cristo, e quanto mais os jovens estiverem em penitência, tanto mais confirmados se tornam em sua resistência ao Espírito de Deus. Com o aumento de anos é provável haver decréscimo de sensibilidade para as coisas divinas, menor susceptibilidade à influência da religião. Todo dia Satanás opera para os firmar em seus hábitos de desobediência, no espírito de impenitência, e há menos probabilidade de se tornarem cristãos. E quais serão as contas a ser prestadas afinal pelos indiferentes professores? Por que a timidez moral ata a alma do professor, tornando-o relutante para fazer os devidos esforços pela conversão de preciosas almas de jovens e crianças? Por que não permitir que o Espírito Santo crie em torno da alma uma atmosfera que dissipe as trevas morais e traga aos outros luz celeste? Nossos obreiros da escola sabatina necessitam imbuir-se especialmente do Espírito de Cristo. Não podem ser colaboradores seus, a menos que ele lhes habite no coração pela fé. As crianças necessitam mais decidido esforço com relação à cultura religiosa. Os obreiros dirigentes e os professores devem trabalhar no sentido da harmonia perfeita. Deve haver cooperação por parte de pais, filhos e professores. Trabalhe todo o obreiro no sentido de desenvolver sabedoria e tato, de maneira a exercer aquele bem dirigido esforço exigido por Deus. Cumpre-nos cultivar tato e penetrante discernimento para sermos prontos a ver as oportunidades de fazer o bem e apoderar-nos delas, aproveitando-as ao máximo. Os oficiais e professores da escola sabatina precisam da guia e instrução do Espírito Santo a fim de serem verdadeiros educadores, capazes de inspirar o pensamento e trazer à memória as coisas que ensinaram aos alunos. É a obra do Espírito Santo o trazer à mente de maneira clara e distinta as palavras e obras de Cristo, para que os que ensinam acerca do Redentor do mundo tenham poder para exaltar a Cristo ante o espírito de seus alunos. Em todos os arranjos da escola sabatina, há necessidade do auxílio do Espírito Santo, a fim de que se possam escolher para assumir posições de responsabilidade como superintendentes, oficiais e professores, homens e mulheres de Deus. Os oficiais e professores. Ao escolher os oficiais de tempos em tempos, certificai-vos de que não sois movidos por preferências pessoais, mas ponde nas posições de responsabilidade pessoas que estáis convencidos de que amam e temem a Deus e que farão de Deus seu conselheiro. Sem o amor e o temor de Deus, por mais brilhante que sejam intelectualmente, haverá fracasso. Diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Isso de escolher oficiais não deve ser deixado ao controle dos alunos da escola sabatina. O mudar frequentemente os oficiais será vantajoso para a escola, pois a mente de um homem não deve moldar a de todos os outros. Talvez ele seja dotado de algumas excelentes aptidões e ainda ser deficiente em outros sentidos. Talvez o que for escolhido seja eficiente onde o outro falhava. Espíritos e qualidades diversos introduzirão ideias novas, outras correntes de pensamento, e isto é essencial. Mas, acima de tudo mais, escolhei aqueles que, na simplicidade de sua alma, estão andando na verdade, que amam e temem a Deus e lhe aprendem as lições em sua escola. Tais pessoas levarão os alunos para diante e para cima. Sob a liderança de professores sábios, os alunos tomarão mais interesse pela palavra de Deus e terão mais profunda visão das Escrituras. O Senhor pede aos rapazes e moças que se cinjam para um trabalho de toda a vida, um zeloso trabalho na obra da escola sabatina. Esforços intermitentes não servem para realizar muito bem ou tornar-vos bem-sucedidos obreiros na obra de Deus.
mediante paciente continuidade no fazer o bem, a vez de tornar-vos coobreiros de Deus. Deveis reconhecer-vos como servos do Senhor através do dia. Sede cada dia diligentes em vosso trabalho, e vede que não façais para vossos pés nenhum caminho tortuoso, para que o que cocheia por causa de vossos erros se não desvie da vereda da retidão. Todo professor da escola sabatina deve ser um seguidor de Cristo, e os que não se identificarem como discípulos dele, mostrando por uma vida coerente que são cristãos, não devem ser convidados para professores da escola sabatina, pois necessitam de que alguém primeiro lhes ensine os princípios fundamentais do amor e do temor de Deus. Sem mim, diz Cristo, nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Então, de que valor seria o ensino de uma pessoa que nada sabe, por experiência pessoal, do poder de Cristo? Seria grande incoerência insistir com uma pessoa assim para tomar uma classe na escola sabatina, e pior ainda é permitir que uma classe esteja sob a influência de um professor cujo vestuário e comportamento negam o Salvador, a quem professa servir. Os que ensinam na escola sabatina devem ter o coração aquecido e fortalecido pela verdade de Deus, não sendo apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Devem alimentar-se de Cristo como os ramos se nutrem da videira. O orvalho da graça celestial deve cair sobre eles para que seu coração seja como preciosas plantas, cujos botões se abrem e se desenvolvem, exalando suave perfume como flores no jardim de Deus. Os professores devem ser diligentes estudantes da palavra de Deus, revelando sempre que estão aprendendo lições diárias na escola de Cristo e são capazes de comunicar a outros a luz que receberam daquele que é o grande mestre, a luz do mundo. Os professores devem sentir a própria responsabilidade e aproveitar toda a ocasião de aperfeiçoar-se, de modo a prestarem a melhor espécie de serviço, por maneira que deem resultado a salvação de almas. Deus deu o dom do raciocínio e do intelecto a um obreiro da mesma maneira que deu a outro. E segundo as vossas aptidões, deveis dar vossos talentos aos banqueiros. O Senhor não quer que nenhum obreiro seja simples sombra de outro a quem ele admira. O professor deve crescer até a estatura de Cristo, não segundo a de qualquer finito e falível mortal. Deveis crescer na graça, segundo Pedro 3,18. E onde se pode a graça encontrar? Unicamente em Cristo, o modelo divino. Olhe então cada um a Cristo e imite o divino modelo. Que todo obreiro exercite ao máximo suas faculdades em harmonia com o plano de Deus. Aprenda ele na escola de Cristo, para que seja sábio em instruir outros. Os que são confiados ao cuidado do professor da escola sabatina necessitam da sabedoria e experiência que Deus pode dar ao seguidor de Cristo. Aprenda o professor a mansidão e humildade de coração revelada em Cristo, de modo a ser um verdadeiro mestre e granjear seus alunos para o Senhor, e se tornem eles assim, por sua vez, fiéis missionários no grande campo da seara. Existe entre nós uma carência de aptidões educadas e não possuímos homens suficientemente preparados para corresponderem ao trabalho de dirigir nossas escolas sabatinas e igrejas. Muitos que conhecem a verdade não a compreendem ainda de maneira a se absterem de introduzir o que é deles próprios ao apresentá-la. Não estão preparados a expô-la de modo que seu caráter sagrado e solene seja claro para o povo. Em vez de menos disciplina, necessitam de mais completo preparo. Impossível é a qualquer pessoa prever para que poderá ser chamada. Talvez seja colocada em situações em que necessite de pronto discernimento e argumentos ponderados, e, portanto, é para a honra de Cristo que se multipliquem entre nós os obreiros bem educados. Estarão mais habilitados a comunicar a verdade de maneira clara, inteligente, e a verdade deve ser apresentada o quanto possível livre de defeitos. Instrumentos de Deus. Sinto profundo interesse em nossas escolas sabatinas de toda a terra, pois creio que são instrumentos de Deus na educação de nossa mocidade nas verdades bíblicas. Cumpre haver constantes esforços, tanto por parte dos pais como dos professores, em interessar os jovens nos assuntos de importância eterna.
A escola sabatina é um campo missionário, e muitíssimo mais espírito missionário deve ser manifestado nesta importante obra do que se tem feito no passado.